partir da semana a gente está como Nicodemos já, onde como o Espírito sopra e aí ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, assim todo aquele que é nascido do Espírito, né? Às vezes a gente afirma ter nascido do Espírito, mas quando o Senhor fala faça isso, a gente não quer fazer, porque o Espírito ainda não exerce um governo sobre a nossa carne. Então é tempo da gente aprender a deixar o Espírito governar a nossa carne e as nossas vontades, porque uma igreja que anda na carne é uma igreja mundana e carnal, da qual muitos e muitos homens de Deus refutaram essas igrejas. Você vai ver lá em Judas, fala que existem homens que não conseguem ser pastoreados, e esses homens, a Bíblia fala que são como ondas, que escumam, mas logo depois desaparecem. São como nuvens que não carregam água, não são capazes de gerar nada. São homens que não conseguem ser pastoreados, homens e mulheres que não aceitam o pastoreio, porque acreditam que agora o Espírito está dentro deles, eles podem abrir a Bíblia, e o Senhor fala com eles, tanto como tu fala com qualquer outro pastor. E quando a gente entra nessa rota, nós estamos desmerecendo aquilo que Romanos 13 fala. Toda autoridade foi constituída por Deus, e não há autoridade que Deus não tenha constituído. E aqueles que se revoltam contra as autoridades, se revoltam contra Deus. Então, sabe, a gente precisa criar uma cultura de sermos pastoreados. Por incrível que pareça, a gente está vendo hoje uma igreja, muitos jovens se levantando no Brasil. E isso é bom e isso é ruim. É bom porque João falou: jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. E é ruim porque a forma como estão se levantando está sendo assim: a gente é jovem, a gente é forte, a gente vence o maligno e a gente não precisa de ninguém para nos ensinar. E a gente está criando uma outra cultura, que é uma cultura anti-ensino. E se é uma cultura anti-ensino, a gente é uma cultura vazia e estéril. Então a gente tem tentado bater na tecla muito do ensino. Se tem uma coisa que essa casa anda é sobre dois pilares: ensino e confronto. Se você for ensinado, você vai ser confrontado naquilo que você está sendo ensinado. Amém? A gente precisa aceitar esses confrontos. Esses confrontos mudam a nossa história. Todo homem que é confrontado pelo Senhor, ele muda. Você vai ver, Jacó, a Bíblia fala que o pastor Jovô falou muito bem, Jacó entra num vale chamado Peniel, e quando ele está lá no vale, alguns falam que Jacó segurou o anjo. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que Jacó lutou com o anjo, não contra o anjo. Tem gente lutando contra o anjo, e não com o anjo. E quando a Bíblia fala que Jacó lutou, essa palavra lutar significa levantar poeira. É mais uma conduta de arrependimento de Jacó do que de luta. Sabe aquele irmão que fica lutando? Deus, eu quero a minha bênção, eu não aceito isso na minha vida. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: tem coisas que você de fato não pode aceitar, e ela se chama pecado. Porque Romanos 8 fala que todas as coisas cooperam, vou repetir, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se você anda segundo o propósito de Deus, se você ama a Deus e anda segundo o propósito dele, todas as coisas que acontecem na sua vida estão cooperando para o seu bem. Agora, pastor, por que acontece isso? Vou te perguntar: você está no propósito? Não. Você ama a Deus? Mais ou menos. Então isso você tem que lutar, porque isso não provém do Senhor. Agora, se você ama a Deus e está no propósito dele, a enfermidade é para a glória do Senhor, o problema financeiro é para a glória do Senhor, se a sua casa caiu é para a glória do Senhor, se você teve vitórias financeiras, vitórias familiares, é para a glória do Senhor, porque você está andando segundo o propósito de Deus. Amém? Fala para quem está do seu lado: anda segundo o propósito. Então a gente anda debaixo de dois pilares: o ensino e o confronto. Deus colocou uma palavra no meu coração essa noite para falar sobre uma conduta de homens que são estéreis, uma conduta como homens como Onã. Aí eu falei com Mateus, Mateus, olha, Deus está queimando meu coração essa palavra sobre Onã, sobre Judá e Tamar. Ele falou: o apóstolo Luiz Hermínio pregou uma mensagem sobre essa. Eu falei: olha, então
Então eu vou pesquisar, capaz. Não, então eu vou ler a Bíblia, então eu vou tentar entender. E eu quero que você abra comigo em Gênesis 38. Se você me der atenção aí, os próximos 40 minutos. Gênesis 38. Se você estuda um pouquinho a Bíblia, você vai ver que o livro de Gênesis, no capítulo 30, ele apresenta um cara chamado José. E no capítulo 37, ele começa falando da história de José. E essa história, ela se prolonga até o capítulo 50. Só que se você for um pouquinho atento, você vai ver que no capítulo 38, a história de José para. É como se o autor tivesse focado os olhos em José, e contando a história de um jovenzinho cheio de sonhos, que é traído pelos seus irmãos, e traído especificamente por um homem chamado Judá, e de repente, nessa traição, o autor para a traição, e foca os olhos em Judá, e só nesse capítulo, no capítulo 38, que aparece a história de Judá, e mais não. E isso me chamou a atenção, porque semana passada eu ministrei sobre José, lá em Xaxim, então eu estou meditando sobre Gênesis, e me chamou a atenção isso, e queimou no meu coração essa história, e eu quero ler um pouquinho com você. Gênesis 38 diz assim: e aconteceu no mesmo tempo, que Judá desceu de entre seus irmãos, e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Hira, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome e tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã, e continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá, e ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra a sua semente, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também Deus o matou. Então disse Judá a Tamar, a sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois se consolou Judá, e subiu aos tosqueadores das ovelhas, em Tina, e ele e Hira, seu amigo, o adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tina, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si a sua veste de viuvez, cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho, e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que me darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que me envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu com ele. E levantou-se, foi e tirou de sobre si o véu de sua viuvez, e vestiu-se novamente. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. Avança um pouquinho, versículo 24. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada.
E tirando-a fora, ele mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem que é este selo, este lenço e este cajado? E conheceu Judá e disse: mais justa é do que eu, porquanto não a tenho dado a selar, meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos no seu ventre. E aconteceu que, dando à luz, que um pôs para fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ela a recolher a mão, ele a recolher a mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tens tu rompido sobre ti a rotura? E chamaram o seu nome Perez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Amém? Então esse é o capítulo 38, a história de Judá e Tamar. Existe uma outra Tamar na Bíblia, que você vai ver, que é a filha de Davi, da onde também sofreu um abuso, mas não é sobre essa história que eu vou falar. A palavra Judá quer dizer aquele que vence, um guerreiro louvado, e é uma história que, particularmente, quando eu comecei a ler, me chamou a atenção, por causa de alguns pontos. Primeiro ponto, alguém conhecia sobre a história do levirato? Levirato é uma lei que rodeava o mundo antigo, aonde, por exemplo, se eu tivesse o Natan era o meu filho mais velho, e eu tivesse o João, um filho mais novo, e o Natan casasse e não tivesse nenhum filho, e morresse, então a minha nora deveria casar com o meu filho mais novo, para trazer geração para ele, e manter o nome do meu filho mais velho vivo na história. E essa lei, se você for procurar ela em Levíticos, não vai achar, mas era uma lei contada de pai para filho. Então conta que o filho de Judá, recebeu uma esposa de nome Tamar, de nome Palmeira, as Tâmaras, e essa mulher, andando com Judá e com não teve filhos. Era mau aos olhos do Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor o matou. Por isso que eu falei no começo, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não estava amando a Deus, estava fazendo algo que era abominável aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Imagina se fosse nesse tempo hoje, as pessoas fazendo algo abominável aos olhos do Senhor, e o Senhor o matar. Alguém iria dizer: é o diabo se levantando. Os mais pentecostais iam fazer círculos de oração para repreender Deus. Os mais legalistas iam dizer que a graça não alcançou. E os mais temerosos iam dizer: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Judá entendeu a vontade do Senhor e pensou: meu filho não cumpriu, vou pegar a minha nora e vou colocar na mão do meu outro filho, Onã. Só que Onã era um cara mau também, e toda vez que eles tinham relações sexuais, Onã literalmente ejaculava no chão, liberando a sua semente na terra. E de Onã surgiu um cara, ou uma atitude chamada onanismo, o que vem a ser hoje masturbação. Uau, sabiam disso? Pois é. E que conduta é essa? A conduta de homens que, ao invés de colocar a sua semente naquilo que é de Deus, colocam a sua semente na terra. Homens e mulheres que deveriam reproduzir a sua semente para ser algo do céu, reproduzem a sua semente com algo da terra. E Onã e Tamar, então, não geram filhos. E Deus faz o quê? Elimina Onã da história. Judá tinha um outro filho, chamado Selá, mas um filho muito pequenininho. Então Selá não podia tomar por mulher a Tamar. Então Judá fala assim: olha, Tamar, volta para casa de teu pai. Quando esse meu filho mais novo for velho, eu te entrego para ele. Vocês casam e reproduzem um filho em nome de Passaram-se alguns anos, e a mulher de Judá morreu. Judá cumpriu o tempo da sua viuvez,
e ele vai para os seus tosqueadores. E alguém avisa Tamar dizendo: olha, Selá já é grande, Judá está vindo, e esse é o teu momento, de você voltar a se encontrar com Selá e voltar a participar da casa de Judá. Então, Tamar tira a sua veste de viuvez, cobre o seu rosto, e aqui já é um grande parâmetro para a igreja de Corinto. Hoje falando com a minha esposa, vou dar uma pausa aqui, sobre Corinto e sobre a conduta do povo hebreu. E 1 Coríntios 11 fala que Paulo aconselha as mulheres a cobrir o seu rosto, para não se parecer com as prostitutas. Porém, a conduta dos hebreus era ver as mulheres com o rosto coberto como prostitutas. Isso representa uma cultura somente para a igreja de Corinto, e não para todo o contexto. Esse aqui é um respaldo, 38, né? De afirmar as nossas esposas agora, glória a Deus, tirem o véu do vosso rosto e sejam ferramentas nas mãos do Senhor. Então, Tamar esconde o seu rosto e para numa encruzilhada para se encontrar com Judá. Na verdade, ela não queria Judá, ela queria Selá, o filho mais novo de Judá. Isso porque essa mulher queria fazer parte da linhagem de Judá. Era uma pessoa que estava desejosa de entrar na história de Judá, de entrar na história de Israel. Então ela fez tudo o que deveria fazer. Só que ela se vestiu de prostituta e parou numa encruzilhada. E de repente Judá, ao invés de oferecer Selá, ele vai até o encontro dela. E quando ele chega para ela, ela fala: olha, o que tu vai me dar se eu tiver uma relação sexual com você? E ele fala: eu vou te dar um cabrito. Ela fala: não, eu não quero um cabrito. Eu quero 3 coisas. Eu quero um anel de Selá, que está em tuas mãos. Eu quero o manto que está sobre você. E eu quero o cajado que você segura. Nesse momento, a Bíblia diz que Judá, então, para ter relação sexual com Tamar, ele faz o quê? Entrega para ela um anel de Selá, repita comigo: um anel de Selá, um manto e um cajado. E isso foi o que atraiu os meus olhares para esse texto. Por que ela não aceitou um cabrito, mas aceitou um anel de Selá, um manto e um cajado? A Bíblia fala que eles tiveram uma relação sexual, Judá foi embora, e Tamar voltou para a casa de seu pai. Só que se passaram 3 meses, alguém avisou Judá, dizendo: Judá, lembra da tua nora? Ela engravidou. E veja bem, para a lei, se ela engravidasse com outro homem que não fosse Selá, ela estaria adulterando ainda contra o seu primeiro marido. E aí, Judá fica indignado com isso e fala assim: mande queimar essa mulher. Então, quando os caras vão queimar Tamar, ela fala: só um pouquinho, eu vou contar de quem que eu engravidei. Eu engravidei do homem que é o dono desse anel, desse manto e desse cajado. E ela vira para ele e pergunta: você conhece quem que é o dono desse anel, desse manto e desse cajado? A Bíblia diz que Judá olha para ela e fala assim: tu és mais justa do que eu, isso aí é meu. E agora, por honra, eu preciso te assumir e assumir o meu filho, que está dentro de você. Só que haviam 2 meninos dentro do ventre de Tamar. O primeiro menino, chamado Perez, e o segundo, chamado Zerá. E eu quero que você vá comigo, lá em Mateus, dá uma passeada. Só estou fazendo uma introdução, para você entender onde eu vou chegar. Mateus, vocês estão entendendo a história? Porque às vezes o cara começa a pregar sobre Judá, o cara nem sabe quem que é Judá, nem quem é Tamar. Então eu estou fazendo um panorama de fundo para você entender a história, e a partir de agora que nós vamos desenrolar essa história. Mateus capítulo 1, verso 2. Verso 1 pode ser. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó,
E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. E Perez gerou a Esrom, e Esrom a Arão. Vai comigo lá no versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aqui está mostrando agora a linhagem de Jesus, que a linhagem de Jesus tem uma mulher chamada Tamar, que se fez de prostituta para entrar na linhagem de Judá e gerar lá na frente o Salvador. E eu tiro uma primeira lição disso, que às vezes desprezamos condutas impuras nesse tempo, acreditando que Deus não está no negócio, mas lá na frente, uma pessoa impura pode dar linhagem a um homem que vai salvar. E isso começa a se fazer um pano de fundo da história então de Judá. Apocalipse capítulo 5, verso 5 diz assim, ó: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Apocalipse no capítulo 5 está dizendo o seguinte: estou dizendo para vocês que da tribo de Judá veio um cara como um leão que venceu. E ele só veio de um ventre de uma mulher que estava com o seu rosto coberto como uma prostituta. E eu começo a ver um pano de fundo descoberto. Primeiro, a esterilidade. Onã tentou fazer Tamar ser estéril. E eu tiro uma primeira lição sobre Onã. Onã, aquele irmão do meio, filho de Judá, ele, ao invés de colocar a sua semente dentro de um ventre para gerar filhos, ele coloca a sua semente na terra. E isso eu começo a fazer um pano de fundo de homens que vão ter relação com Tamar, mas não querem gerar nada dentro dela. E quem é Tamar, pastor? Tamar é uma tipificação da igreja, porque Judá é uma tipificação de Jesus. Judá é uma tipificação daquele que é o Salvador. Eis aqui o leão da tribo de Judá. E Tamar é uma tipificação do que é a igreja. Judá estava dizendo o seguinte: igreja, se envolva com Onã. A igreja aceita, mas Onã não. Onã são aqueles homens que vêm para a igreja, eles têm prazer com a igreja, eles adoram dentro da igreja, eles erguem as suas mãos na igreja, eles falam que eles fazem parte da igreja, mas quando a igreja fala, vamos gerar um filho, eles falam, não, não darei descendência para Jesus. São homens que amam vir ao culto, e vivem de culto em culto, de campanha em campanha, de promessa em promessa, mas não geram nada para Cristo. Não possuem frutos, não possuem sementes, não possuem vida em si. É uma igreja que tem jogado as suas sementes no mundo. Você pergunta, o que te dá mais prazer? Cara, eu amo ir à igreja. E o que você produz na igreja? Nada. Mas na empresa produz muito, na faculdade produz muito, na família produz muito, no mundo produz muito, entre os amigos produz muito, porque tem prazer com a igreja, mas não gera mais nada dentro dela. E isso é um grupo de pessoas que precisa aprender a colocar suas sementes no lugar certo. Talvez você, espero que você não tenha se visto nisso. Porque existe um outro grupo.
esse grupo Onã, os onanitas, eles têm por cultura, e o que eu vou falar aqui é muito forte, eles têm por cultura desonrar com as suas mãos, para evitar gerar algo dentro da igreja. Eles não se entregam por inteiro, eles não se dão por completo. Tem uma canção, eu me dou por inteiro, para te ter por completo. Mas eles não conseguem isso, porque as suas mãos estão desonrando a Deus. As suas mãos representam o trabalho, aquilo que eles deveriam trabalhar, produzir. João 15, lá em João 15 Jesus falou, olha, não fosse vós, versículo 16, que me escolhestes, mas eu é que escolhi a vocês, para com que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos conceda. Essa parte a gente gosta, de pedir ao Pai e Ele conceda, mas produzir fruto, para com que o fruto permaneça, a gente não quer. Amém? Amém? Eu falei no começo, que as bases da rede Metanoia é ensino e confronto. Talvez estivéssemos desacostumados. A Bíblia fala que nos últimos tempos, lá em Timóteo, nós procuraremos mestres que vão falar coisinhas para agradar o nosso ouvido, fazendo comichão em nosso ouvido, vão dizer, vai que vai dar certo, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua, mas que não vão nos cobrar para termos uma vida constante e permanente em Deus. Porque se fizer isso, aqueles que são onanistas, eles vão sair daquela congregação e vão ir para uma outra onde traz prazer, mas não traz compromisso, porque ter um filho é ter que matar no peito e sustentar a causa até o final. Ei, se nós somos a igreja de Jesus, nós precisamos aprender a gerar vida e dizer o seguinte: quem fez a criança, cuida. Nós estamos criando uma cultura, sabe do quê? De filhos sem pais, onde é mais fácil eu ir ter prazer, engravidei, desde que a mãe cuida. Nós precisamos levantarmos como pais, homens que vão dizer, olha, Tamar, tu és mais justa do que eu, esse filho, esse casal que está aí, esses dois gêmeos, quem cuida sou eu, não vou terceirizar a responsabilidade. Diga para quem está do seu lado, não terceirize a responsabilidade. Todo homem, toda mulher foi chamado para gerar. Vai lá comigo em Tiago 1. Tiago 1, 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O Senhor nos gerou. Ele gerou você, meu irmão. Foi o Senhor que te gerou para você como as primícias da criatura dele. Se o Senhor gera, nós também somos chamados para gerar. A palavra descendência em hebraico é a palavra toledot. Repita comigo, toledot. E significa um fruto, uma descendência, uma semente. O Senhor está nos dizendo o seguinte: vocês são minha semente, são minha geração, vocês são meu toledot, minha herança. Aí, eu vou tirar o foco, porque eu não quero ficar focando naqueles que não produzem nada em Cristo, mas eu quero focar num segundo grupo de pessoas, que são aqueles como Judá e Tamar. Para esses, o nosso olhar precisa ser de amor. Durante muito tempo, eu escutei e eu vi pessoas valorizando, homens que dão testemunho dizendo o seguinte: porque eu nasci na igreja, e um dia eu me desviei, e fui para o mundo, e virei alcoólatra, e virei usuário de droga, e virei bandido, mas o Senhor me resgatou, e a igreja uau, e a igreja aplaude, como se isso fosse um grande benefício.
E a igreja esquece daquele que nasceu na igreja, que viveu na igreja, que ama a igreja, que produz fruto da igreja, que nunca foi para o mundo. Nós damos valor para aquele que se desviou e voltou, e esquecemos do filho que ficou em casa. E nós estamos criando uma cultura inconsciente de que é muito mais importante eu ir para o mundo, ser um bandido e voltar para a igreja e dar testemunho de vitória, do que permanecer firme até a volta de Jesus. Nós precisamos aprender a dar valor para aquelas crianças que nasceram de Tamar, que cresceram com Tamar e vão reproduzir a linhagem do Salvador. A igreja precisa voltar os seus olhos para homens que estão desde a sua infância vivendo no altar, comendo no altar, adorando no altar, que não saíram, meu irmão, que não saíram. Senão nós vamos começar, sabe o que? A excluir os nossos filhos, e a colocar os nossos filhos dizendo o seguinte: filho, subentendidamente, melhor do que você é o cara que foi para o mundo, se perdeu e voltou. A igreja precisa parar de dar vanglória para o que o diabo fez na vida do passado, meu irmão. A igreja precisa começar a glorificar o que o Senhor está fazendo no presente, e o que Ele vai fazer no futuro. Tem igreja que vive só de testemunho, de facada, de paulada, de morte, de restauração. Espera aí, meu irmão, eu preciso viver olhando para o presente e para o futuro, não para o passado. A Bíblia fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho para aquilo que está na minha frente, é o alvo. Precisamos mudar nossa mentalidade. Chega de ir à igreja aonde você vai e tudo que o cara fala é o que ele fez, matou e picou. Ex isso, ex bruxo, ex não sei o que, ex, né? Meu irmão, é óbvio que a Bíblia está cheia de ex. A história do Senhor é com os ex. Mas posso falar uma verdade bem verdadeira mesmo? O que o Senhor mesmo quer é os filhos, o presente. É o que nós somos agora. Quando você chegar no púlpito, você não precisa ficar dizendo o que você foi no passado. Você pode dizer: hoje a minha vida é assim, hoje a minha vida é assim, porque lá na frente estou visualizando o que hoje estou fazendo. Tem gente que vive contando história do que já fez, não tem testemunho no presente, não tem história de poder hoje, não tem história de milagre hoje, só conta do milagre do passado. Estou certo ou estou errado? Está na hora de nós começar, sabe o que? O cara vem, porque eu sou ex isso, e o que tu é agora, meu irmão? Agora, a tua casa agora, como é que é? Agora nós estamos meio, então só um pouquinho, não me adianta nada o teu testemunho. A Bíblia fala, Hebreus 12:1, que nós somos rodeados de uma multidão de testemunhos. Por isso, olha que Hebreus 12:1 fala: por isso, deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto, não no passado, que tão de perto, nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, o qual não trocou a glória que estava para morrer por nós. Ele preferiu morrer por nós. A igreja precisa começar a estar rodeada de uma multidão de testemunhas, para poder olhar o que o Senhor está fazendo no presente, no atual, é no hoje. O Senhor com o passado não tem jogo, Ele tem jogo com agora na sua vida. Você precisa começar a dizer: Senhor, hoje o Senhor fez um milagre na minha vida, e amanhã não existe, e ontem já foi. Jesus virou e falou um dia: para cada dia basta o seu, para cada dia tem um milagre. Ei, eu vou parafrasear a história de Jesus. Ele está dizendo que para cada dia ele tem um milagre, porque se para cada dia basta o seu mal, para cada dia tem uma atuação do bem na sua vida. Eu vou repetir, se ele está falando que para cada dia basta o seu mal, ele está dizendo subentendidamente que para cada dia tem um milagre da parte do bem. E hoje, pastor, qual foi o milagre de hoje? O de hoje é de hoje. Quantos estão comigo aqui? A valorização dessa casa não é mais com os Onãs da vida.
Homens que vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. Vem aqui, agora eu vou, agora não vou, agora eu vou, agora não vou. Não, a valorização dessa casa é para homens que vão. E como 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Seja, pois, firmes, constantes, inabaláveis e sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o teu trabalho não é em vão. Vamos lá comigo, sejam firmes, fala comigo, firmes, constantes, inabaláveis e sempre abundantes. Chega de geração montanha-russa. Tá bem, estou bombando, pastor, e amanhã eu estou mal. Peraí, não estou entendendo. Que evangelho que você anda? Ah, pastor, mas nós vamos ter dia mal. Sim, mas para cada mal tem um dia bom. Alguém cantava naquela época, uns 10 anos atrás, vou passando pela prova, dando glória a Deus, e glória a Deus, né? Quem cantava aí comigo? Quem é, né? E hoje, cantávamos há 10 anos atrás, e hoje, vou passando pela prova, desabado, arrebentado. Peraí, cara, só um pouquinho, nós somos a Tamar da história. Ei, nós estamos vinculados com Judá. Ei, nós estamos vinculados com Judá. Ei, sabe quem que é Judá? Gênesis, Jacó falou assim: Judá é leão que despedaça suas presas. Nós estamos vinculados com o leão. Eu não sei você, mas experimente parar na frente de um leão. Três condutas de Onã são condutas estéreis. A palavra esterilidade aparece de 3 formas na Bíblia. A primeira, boqueque. Boqueque quer dizer alguém que está vazio, está árido, está deserto. A segunda, galmud, alguém que é solitário, abandonado, sozinho. E a terceira, rachur, quer dizer carente, desprovido, sem filhos. O estéril é uma pessoa incapaz. Um organismo estéril é alguma coisa incapaz de reproduzir algo fora e algo dentro. Sabia disso? Uma pessoa estéril é porque alguém que é incapaz. Tem mulheres que dizem, pastor, mas eu sou estéril. Tudo bem, mas de fora você produz alguma coisa? Produz, então você não é estéril. Você só não gera algo dentro, mas fora você pode gerar. Não é? O Senhor é o pai do órfão. Talvez não, né? Talvez tenha homens aqui que talvez e mulheres que não gerem nada dentro, mas podem cuidar de órfãos e gerar fora. Estéril é alguém que é incapaz de gerar dentro e de gerar fora. Não produz nada. Vai lá comigo. Salmo 2, verso 7. Quantos estão entendendo aí? Uma vez eu fui chamado de radical extremista. E continuo sendo até hoje. Se tem uma coisa que eu aprendi, existem pelo menos 3 coroas. A coroa da riqueza, a coroa do sacerdócio e a coroa do bom nome. A coroa da riqueza é aquilo que você produz aqui e fica rico. Não é um pecado. A coroa do sacerdócio é o seu ofício ministerial que todos têm. Amém? Todos têm ofício ministerial aqui dentro. Você que chegou agora e você que já está há 10 anos, há 20 anos, você tem um ofício ministerial. Não se esconda atrás de qualquer outra coisinha, você tem um ofício ministerial. E o último, a coroa do bom nome. E os grandes sábios dizem que a coroa do bom nome excede as outras duas. Tem gente que tem riqueza, mas não tem sacerdócio e não tem bom nome. Quando morre, as pessoas falam, ainda bem que foi. Era um tranqueira, né? Tem gente que é um baita de um sacerdote, oficia que está louco, mas não tem um bom nome. O cara fala, é pastor, mas é ladrão, negador de conta, né? É pastor, mas roubou, adulterou, traiu, não tem um bom nome. Agora a maior coroa é do bom nome. É por isso que se você for olhar lá em Isaías, fala, ele deu um nome
que é sobre todo nome. É o bom nome. O bom nome, a coroa do bom nome, meu irmão. Aquilo que você conquista ao longo dos anos. Bom nome não se conquista da noite para o dia. Tem gente que chega, entendeu quem é Cristo e fala, agora eu mudei. Daqui 3 anos a gente conversa. 3 anos depois, você conversa com os amigos dele, nem com ele, com a família dele. Ô, como é que está o fulano? Meu Deus, não sei que igreja que está indo. É uma desgraça aqui em casa. Pensa numa praga. Tem ou não tem? Tem. Porque não consegue manter um bom nome. Fala para quem está do seu lado, tem um bom nome. Fala para quem está do seu lado aí, ó, mesmo que te chamem de radical, mantenha-se firme. Porque o bom nome, falei, porque o bom nome vai sobressair os apelidos que o mundo te dá. Né? No mundo o cara fala, ele é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá aí o nome. Quando você coloca lá, ó, quando você vai assinar lá o seu nome, né? Ó, assinei meu nome. E eu digo isso por quê? Porque hoje tem gente que assina, faz uma assinatura muito bonita, mas se botar o dedão lá, tirar uma foto da impressão, diz não, esse aqui não dá. A assinatura é de quem tem nome limpo, mas a digital é de quem está sujo. A assinatura é de quem tem o nome limpo, mas a digital é de quem está sujo. Aí, Tamar vira para Judá e fala o seguinte, ó Judazinho, eu quero 3 coisas tuas, é sobre essas 3 coisas que eu quero falar. Amém? Você me dá de atenção um pouquinho mais? Me chamou a atenção porque ela pediu 3 coisas. Um anel de selar, um manto e um cajado. Veja bem, Judá é Jesus e Tamar é a igreja. Judá é Jesus e Tamar é a igreja. A igreja vira para Jesus e fala o seguinte, Jesus, me dá 3 coisas. Me dá só o teu anel de selar, me dá só o teu manto, e me dá só o teu cajado. Vai lá comigo. Romanos 8. Primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é que o penhor que Judá deixou para Tamar, o primeiro penhor qual foi? Um anel de selar. Todo o Antigo Testamento, tem gente que não gosta de pregar o Antigo Testamento, e um dia eu conversei com alguns jovens, falei, cara, não tem como você pregar o novo se você não conhecer o antigo. Você tem que conhecer, começar pelo começo. Tem gente querendo falar sobre o Apocalipse, mas não entendeu o Gênesis ainda. Ele quer falar sobre o fim, mas não entendeu como começou. Né? Pastor, que livro que eu começo lendo a Bíblia? Gênesis. Começa no começo. Aí, tu vai ver lá então, Romanos 8, verso 14. Olha que interessante. O penhor que Tamar pede para Judá. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes um espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados.
Essa palavra selo é a palavra rotam. Repita comigo, rotam. E significa identidade. Tamar é uma mulher cananeia, uma mulher do mundo, uma mulher que ninguém dava valor, cara. E ela vira para Judá e fala assim: Judá, eu estou aqui, eu sou cananeia, eu não tenho valor nenhum, então eu vou te pedir, Judá, que tu me dê uma identidade nova, um anel de selar, um selo novo. Essa palavra rotam significa identidade de filho, impressão, confirmação de que somos filhos. Vai lá comigo mais um texto, Efésios 1. Efésios 1. Estava hoje um ciclo da minha vida, ele virou, né? Estava exatamente hoje, completam 10 anos que eu entrei na corporação. E exatamente hoje eu dei um anúncio lá para os meus colegas, a gente fez um almoço, aqueles almoços de turma, 10 anos, começamos a falar um do outro, como tá gordo, como tu emagreceu, quem, olha as orelhas, as coisas tudo de amigo, né? Se encontra 10 anos depois, tinha amigos que eu não via 10 anos, ficamos durante 6 meses juntos, treinando, sendo transicionados de um civil para um militar, e aí depois cada um foi para o seu posto, foi um para São Lourenço, o outro para Xanxerê, o outro para Florianópolis, enfim, e a gente se encontrou hoje, metade da turma, éramos 68, nos encontramos em 30, e aí a gente dando risada ali e tal, e começamos a perceber como o destino foi traçando histórias, né? E eu não sei você, mas ciclos precisam virar na nossa vida. Você precisa aprender a viver de ciclos. Tem pessoas que vivem somente das coisas do passado, precisam aprender a viver dos ciclos. Tem coisas que passaram para você, não são mais atuais. E a gente ali, conversa vai, conversa vem. Aí perguntaram, e você, Bruno? Falei, cara, eu estou com uns projetos meio loucos aí. Estou deixando a corporação. O quê? Estamos deixando a corporação, vamos ficar só no pastoreio. Vamos cuidar da obra, vamos oficiar agora de uma forma diferente. E aí depois eu me encontrei com a minha colega do meu pelotão, acima. E eu falei para ela uma frase ontem eu trabalhei, e eu disse para ela, acima, há um filósofo aqui no Brasil que diz assim, a vida é curta demais para ser pequena. A vida é curta demais para ser pequena. Tem pessoas que têm a sua vida de uma forma muito pequena. Tudo que eles fazem está envolvido em 4 paredes. É as 4 paredes do seu trabalho, é as 4 paredes da sua casa, é as 4 paredes da sua igreja, e são as 4 paredes do seu caixão. A vida é curta demais para ser pequena, meu irmão. Tem vezes que Deus vai te chamar para você ter uma vida grande, porque ela é curta, e você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor, e entender que dentro de você tem uma identidade nova. E digo isso por quê? Porque fui fazer minha identidade nova, e eu fui buscar essa semana que passou, e quando você pega a sua identidade velha, e você coloca na frente da sua identidade nova, você vê que o tempo fez bem, ou que fez mal. É ou não é? Tem uns que olham e falam, meu Deus, cara, eu era lindo antes, agora, tem uns que olham e falam, mas o tempo deu uma ajeitada, né? Quando eu fiz a identidade nova, eu peguei a velha e falei para minha esposa, assim, olha aí, amor, que pé quente que tu deu, hein? Modesto, né? O cara tem que ser para cima, né, meu? Se for muito para baixo, nem a tua esposa te aguenta. E daí, então, com a identidade nova, o nome ainda é do mesmo pai, da mesma mãe, e da onde você nasceu, a sua origem, nunca vai sair da sua identidade. Agora a diferença é que a cara que está ali precisa acompanhar as novas posturas. Tem gente que recebe uma identidade nova, um selo da parte do Senhor na sua vida. E que selo é esse? Efésios 1, olha o que fala, Efésios 1, 13.
em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que aquele anel de selar, de Tamar, é o Espírito Santo, a qual todo aquele que ouve o evangelho da verdade, recebe ele, é impresso na sua vida uma nova identidade. Você recebe um penhor. Alguém aqui já deixou alguma coisa empenhorado? De verdade, pode erguer a mão. Eu já deixei umas coisas empenhoradas. E o penhor funciona da seguinte forma: você vai lá, deixa o penhor, está aqui, é meu, mas está contigo, o valor é tanto, você tem que vir arrumar o dinheiro, depois você volta lá e ele fala o quê? Me dá o dinheiro que eu te dou de volta o que é teu, não é? João 14, a Bíblia diz que Jesus falou: eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou preparar um lugar. Aí os apóstolos perguntam em 14:3, perguntam: mas como é que nós vamos saber que tu vai voltar? Lá em 14, 15, não estou equivocado, 16 ali, ele fala o seguinte: eu vou enviar o Consolador, eu vou deixar um penhor com vocês, eu vou ir, mas eu vou deixar com vocês um penhor. Judá vai ir, mas vai deixar um penhor com Tamar, para provar que vou voltar. Paulo falou: esse penhor é o Espírito Santo, que todo aquele que ouve o evangelho recebe no seu coração, é selado com esse Espírito, não tem mais como escapar, meu irmão. Quando Judá olha, ele diz assim: aqueles lá estão selados com o meu Espírito, aqueles lá que eu vou vir trocar agora, me devolve o selo e me recebe por inteiro, me devolve o selo e me recebe por inteiro. Meu Deus, cara, me devolve o selo e me recebe por inteiro agora. Não, cara, para pensar comigo. Tu imagina Jesus voltando e dizendo o seguinte: eu quero chamar só quem tem o selo, eu quero chamar aqueles que eu me envolvi, deixei o penhor e falei que ia buscar, só ergue a mão quem tem o selo. Vai lá comigo mais o texto. 2 Coríntios. O selo, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus. Está disponível para mim e para você hoje. Basta crer no Evangelho. Basta crer no Evangelho. Uma vez, nós ficamos em volta das pessoas orando. Recebe agora. Para receber o Espírito. Nós nem sabíamos que era só crer no Evangelho. É só crer no Evangelho. E o selo vem, é impresso na sua vida. Quando olharem para você, não, escute só. Se você pegar a sua identidade, que cor que ela tem? Verde. A identidade é uma carta verde, que você pode entrar onde você quiser. É só mostrar a carta verde e dizer o seguinte: esse sou eu mesmo. O Espírito Santo é uma carta verde na sua vida, que você entra onde você quer. Você é o embaixador do reino de Deus, meu irmão. Quando as hostes do mal olham para você, eles encontram na sua vida uma carta verde, autorizando você a entrar onde tem que entrar.
Cara, vai entendendo isso, vai. 2 Coríntios 1, 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O penhor do Espírito está aí, ó, cravado no seu coração, meu irmão. Está cravado no seu coração. Ele deu para você um penhor do Espírito. Guarde esse penhor. Quando nós fizemos casamentos, eu pergunto para o noivo: noivo, qual é o penhor do seu amor por essa noiva? E daquela hora a gente manda chamar as alianças. Ei, o penhor do Espírito, o penhor do Senhor com nós é uma aliança no Espírito. O penhor do Senhor com nós é como se Deus estivesse dizendo assim: espera aí, Judá, qual que é o penhor que tu deixou para eles? Eu deixei uma aliança no Espírito com eles. Todo aquele que tem aliança no Espírito vai andar conforme eu pedi para andar, vai fazer conforme eu pedi para fazer, vai ser conforme eu pedi para ser, vai se portar conforme eu pedi para se portar, e as pessoas em volta vão olhar para eles, e vão ver que eles têm uma aliança comigo, que é um penhor apenas, ainda é um penhor, não está de fato selado e concreto, é apenas um penhor, porque depois eu vim buscar minha noiva, e o Espírito e a noiva dizem, e o Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva, meu Deus, o Espírito, cara, está dentro de você, e você que é a noiva, você e o Espírito numa fusão de penhor e aliança, dizem vem. Ah, meu Deus, a igreja do Senhor começa a dizer, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Judá de uma vez, o que estou gerando é teu, vem Judá, porque tem 3 meses que estou gerando algo que é teu, Judá. Amém? Segundo ponto, Tamar pede mais uma coisa, para ajudar, ela pede um manto. A palavra patil quer dizer herança, autoridade. Judá pede então, Tamar pede para Judá uma identidade nova. E agora ela pede uma herança. Ela pede uma autoridade. Tem pessoas que têm identidade, mas não têm o manto ainda. Eu vou repetir, tem pessoas que têm a autoridade, têm a identidade, mas não têm o manto. Olha só, vai comigo lá, Mateus 27, 28. Mateus 27, 28. Mateus 27, 28. Olha o que diz ali. E despindo, cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e em sua mão direita, Hein? Meu Deus, você não tinha lido isso ainda, né? Não, cara, só um pouquinho, eu vou precisar. Pegaram Jesus, colocaram uma capa sobre ele, e deram na mão direita uma vara. Quando eu digo que Judá é Jesus, Jesus pegou essa capa, tira a capa, envolve a igreja nesse manto, salpicado de sangue. Todo aquele que olha para Tamar, vendo em Tamar uma identidade de Judá, e uma capa de Judá agora. Olha só, vai comigo mais um texto, João 19. Você está comigo, meu irmão? Está comigo? Estão entendendo?
Estou tentando, sabe, esmiuçar para a gente receber isso no nosso espírito mesmo. Porque se a gente sair daqui entendendo com a mente, mas não selado no coração, não vale de nada. Em Jeremias 31, o Senhor nos dá uma promessa, Ele fala, olha, a nova aliança que eu vou fazer com vocês, ela está impressa no coração de vocês, ela está impressa aí dentro, sabe, ela está grudada aí dentro. As pessoas olham para você e percebem que aquilo que você está carregando é muito poderoso, não é seu, não é para você, mas foi Ele que te deu, é uma capa de autoridade. Lembra de Elias? Elias fala o seguinte, ó Eliseu, eu vou embora, mas se você vê a capa, ei, se cair a capa, você se envolver nela, se envolve nessa capa, essa capa é que vai te dar autoridade. Tu vai me ver subindo, meu Deus, quando Elias sobe, a capa desce. Aí a gente já ouviu aí, o apóstolo Luiz Emílio falar várias vezes, né? Que a capa representa aquilo que está na terra, né? A capa de Elias não subiu embora com ele, ela ficou na terra, porque a unção, a autoridade é para a terra, mano. Tem gente querendo levar a capa embora para o céu. Vai chegar dias em que o Senhor vai dizer, passa a capa. Entrega o manto para quem está do seu lado aí, ó. Dá autoridade para ele ir. Outorga ele. Para quem já viu um casamento nos modelos judaicos, o pai da noiva vem com um talit. É um pano, um chale comprido com pontas, onde representam a linhagem. E o pai da noiva vem carregando aquele pano sobre os seus ombros, e quando ele chega diante do altar, ele tira de sobre si, aquela capa envolve o noivo. E sabe o que isso representa? A autoridade que está sobre o pai para cuidar da filha, ele tira dele, e coloca agora sobre o noivo, dizendo, agora é você quem cuida dela. Judá pegou e tirou a capa de sobre si, e cobriu a noiva, sem saber que lá na frente ela seria a noiva dele. Tem que me segurar, vem queimando no meu coração. João 19:5, e saiu pois Jesus, levando a coroa de espinhos, e uma veste de púrpura, e disse Pilatos, eis aqui o homem. Essa capa, depois os oficiais tiram de Jesus. Eles tiram a capa física, mas a capa espiritual não tem mais como tirar. Tem homens que podem vir para você, no seu ministério, e dizer o seguinte, está podado, não pode mais fazer isso, nem aquilo, nem aquele outro, mas a capa eles não conseguem mais tirar. Ei, a capa eles não conseguem mais tirar. Podem te tirar o cargo, agora a capa quem dá é o noivo. Pode te tirar meu Deus, pode tirar o cargo que for, agora a autoridade e a autorização é só quem recebeu a capa. É a igreja, a noiva que vestiu a capa. Quando ela chega, os caras falam, vou queimar na fogueira. Espera aí, pergunta de quem que é essa capa aqui. Só quem me deu a capa é quem pode tirar de novo. E eu digo isso, estou falando isso de propriedade, porque muitas vezes passa o tesourão nos homens, porque só quem pode podar ou cortar é quem tem o machado. A tesoura não pode podar a sua vida espiritual, meu irmão. Só quem pode podar é quem tem um machado na mão. A Bíblia diz que Jesus tem um machado na mão. Ele é que pode cortar a sua vida ministerial. Ele é que pode dizer, para, senta, fica, não vai, não fala, não canta, não prega. Ele é que pode fazer isso aí.
Amém? Essa foi tipo Davi derrubando Golias. Tu acha que eu sou um animal para vir com pau e funda e pedra? Fique tranquilo. Meu irmão, aprenda uma coisa. Um dia falaram, Davi tinha uma pedrinha. Você sabia que naquela época, para você carregar uma funda, um parênteses aqui, curiosidade, aqueles jovens que eram pastores de ovelha, eles tinham que treinar muito. Alguns rabinos dizem que eles tinham que acertar um fio de cabelo com uma pedra na funda. Sabia disso? Eles amarravam um objeto num fio de cabelo, penduravam numa árvore, o cara com a funda girava e tinha que acertar no fio de cabelo. Quando Golias vira para Davi e fala, tu acha que eu sou um bicho? Davi olha e pensa, uma cabeça desse tamanho. Cara, eu acertei num fio de cabelo, uma cabeça eu não vou errar nunca. Bota a cabeça do gigante na frente aí, ó. Toma, gigante. Nós estamos treinando, atirando em fio de cabelo, meu irmão. Estamos treinando em fio de cabelo. Quando o gigante cabeção se apresenta, calma aí que essa cabeça é fácil de acertar. É uma mentalidade muito mundana. É bem fácil de derrubar. É só pegar uma pedra. Tu és pedra. É só pegar uma pedra viva, dá na cabeça do gigante. Uma mentalidade mundana cai por terra na hora. Meu Deus, parece que vai queimar, né, meu? Glória a Deus. É só eu? Não, tá aí dentro também, tá queimando, não tá? É o selo. Ele vai. É o Espírito do Senhor dizendo que o teu Espírito é isso. É isso. É o Espírito do Senhor dizendo que, sabe, Ele fica dentro de nós, é isso, tá certo. Ele valida. Quantas vezes você ouviu pregação de pregadores que decoraram milhões de frases bonitas, e tu pensa, meu Deus, ele está pregando sêmen na terra. Mas aí quando começa a vir um negócio assim, o cara fica, meu Deus, o Espírito Santo vai assim, ó, pega, está impresso agora aí dentro, não tem mais como escapar. Fala para quem está do seu lado, hoje já foi. Está impresso. Está impresso em você. Está impresso, meu irmão. Hoje já foi. Está impresso. O manto de autoridade. Deixa eu te falar uma coisa. O manto que o Senhor te dá é para você entrar no território do inimigo, meu irmão. Para você entrar lá e dizer o seguinte, pode vir, Jesus, alguns historiadores falam que Jesus desceu ao inferno vestido de ovelha. Quando ele chega lá no inferno, na sua morte, vestido de ovelha, o diabo, ganhei a vitória, a vitória é minha, essa ovelhinha morreu pelos outros. Ele tira a capa de ovelha e sai um leão lá de dentro. Quando sai o leão lá de dentro, ele fala assim, eu pareço uma ovelha, mas aqui dentro tem um leão. Parece uma ovelha, mas aqui dentro tem um leão, meu irmão. E é nessa hora. É nessa hora que tem que sair o leão. Quando você vê a situação virando, você chega na frente dele com carinha de ovelha. Ovelhinha. Vim aqui, rapaz. Vou tomar posse daquilo que o Senhor já me deu por herança. O manto representa a herança, meu irmão. Tamar estava dizendo para aqueles caras que queriam queimá-lo na fogueira, tu quer queimar eu na fogueira? Deixa eu te mostrar o manto, representa herança. Tu não pode queimar quem tem herança, meu irmão. Tu não pode botar na fogueira quem tem a herança. Romanos 8 fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O diabo não pode queimar nada do que é seu porque tem herança. Amém? Segura aí, nós já vamos nos posicionarmos hoje. Amém? Hoje vai de litro. O último ponto. Judá entregou 3 coisas para Tamar. O anel de Selá. Eu compartilhei uma história nas redes sociais essa semana sobre o anel de Davi. Alguém viu
esse vídeo? Alguém viu? Não viu, não tem problema, vou contar agora. Uma vez o rei Davi pediu para o seu ourives, falou: ourives, seguinte, eu quero que tu me faça um presente. Imagina o rei pedindo um presente para você. Se o presente for bom, é glória e honra com o rei, mas se for mal, é a cabeça na bandeja. O rei Davi pede presente para o ourives está desesperado: meu Deus, o rei me pediu um presente, o que eu faço? Vai para Salomão. Imagina o rei Davi, cara, ele tinha ouro em tudo que é lugar. Eu quero um presente. Sabe aquele cara rico, que está no aniversário, e fala: vou dar o que para esse cara, tem tudo? Alguém já passou uma situação assim? Cara, você pensa: vou dar o que, cara, aniversário desse cara? O cara tem tudo, dá camisa, o cara compra a camisa igual rolo de papel higiênico, troca um. Vou dar sapato para ele não. Carro ele tem 3. Bom seria poder dar um carro, né? Amém? Carro o cara tem 3, não precisa. Vou dar o que para esse cara? Então, Salomão fala para o ourives: faça um anel para o meu pai, e escreva nesse anel: isto também passará. O ourives pensou: tu quer minha cabeça, né, Salomão? Ele falou: não. Aí o ourives perguntou: então me explica isso. Salomão, muito sábio, virou para o ourives e disse assim: quando meu pai estiver numa guerra intensa, perdendo homens, as coisas dando errado para ele, frente de batalha, diante dos filisteus, ele vai olhar para o seu anel, e vai estar escrito: isso também passará. E isso vai fortalecer o meu pai, para continuar a batalha. Aí o ourives, mas Salomão disse: mas também, quando meu pai estiver sentado no seu trono, olhando o resplendor de Jerusalém, toda a glória debaixo dos seus pés, ele vai olhar para o seu anel, e vai estar escrito: isso também passará. E isso vai reposicionar o meu pai no reino. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque toda vez que ele estava perdendo, ele lembrava: isso também passará. Ele escreveu o Salmo 23 dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, isso também passará. Está entendendo? Um anel de selar na nossa vida, ele vai te balizar e te organizar. Quando você estiver passando por tribulação, o Espírito Santo de Deus vai te dizer: oh, fica firme, isso também passará. Mas o Espírito Santo também vai te dizer: ei, baixa a bolinha, porque isso também passará. Quando você estiver bombando ministerialmente, as pessoas ouvindo você pregar, falar, curar, baixa a bolinha, isso também passará. O Espírito Santo é um balizador na sua vida. Quando você estiver achando que está tudo perdido, ele vai dizer: levanta e anda. Quando você estiver abafando, ele vai dizer: oh, senta um pouquinho, está na hora de parar. A capa de unção e de autoridade vai te dar 2 coisas. Na hora que você estiver no meio do território do inimigo, tu mostra a capa: eu tenho autorização para entrar aqui. Mas na hora que você estiver vitorioso, a capa vai estar escrito humildade, se esconda nela também. Ei, vai te dar autoridade para entrar e pisar na cabeça do inimigo? Vai. Mas vai te dar humildade para você dizer: está na hora de me esconder debaixo da capa. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Malaquias fala que o sol da justiça carregaria nas suas asas cura. Essa palavra asa é a palavra knaf, quer dizer orla das vestes. A mulher do fluxo de sangue entendeu que Jesus carregava na orla das vestes cura. O que ela faz? Vem por debaixo e toca na pontinha das vestes de Jesus, recebendo cura. Quando todos viram para Jesus e falam: Jesus, como assim todo mundo te aperta? Ele fala: mas de mim saiu poder, autoridade agora, para poder falar: eu era hemorrágica, agora eu sou curada. E o último ponto, o cajado. A palavra matê quer dizer
influência, ofício. Olha o que a mulher pediu para ajudar: um anel de selar, que é o Espírito Santo, uma capa, que é a autoridade, e um cajado, que quer dizer o ofício. 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 Ela não pediu cargo, ela pediu ofício. Ela não pediu cargo para trabalhar na igreja, ela pediu um ofício. Nas mãos é ofício, meu irmão. Vai lá comigo. Salmo 23. Quantos estão comigo? Salmo 23. Versículo 4. Ainda que eu andasse, veja bem, Davi não está andando, andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria futuro, mal algum, porque tu estás presente. Ei, Davi não está dizendo ainda que eu ando pelo vale, tu estaria. Não, ele fala, ainda que lá no futuro eu venha passar por um vale, hoje eu sei que tu está comigo. A tua vara e o teu cajado. A tua vara quer dizer justiça. Cajado quer dizer o quê? Ofício. Ofício. Influência. Deus entrega cajados nas nossas mãos, meu irmão. Influência. Homens e mulheres de influência. Chega da igreja andar de cabeça baixa pelos corredores, nos cantos. Está na hora de você começar a exercer influência onde você vai. Está na hora de você começar a exercer influência onde você está. Nós precisamos aprender a sentar diante de governantes e dizer o seguinte: tu governa a tua jurisdição, mas eu governo na minha. Experimente você entrar numa embaixada dos Estados Unidos, nem chega. Tu chega na frente, tem um guarda dentro, vai aonde? Eu quero entrar aí, não. Aqui tu não entra. Só entra quem tem autorização. A igreja de Jesus é uma embaixada do reino dos céus aqui na terra. Nós fomos chamados para carregar um cajado na mão. Para quê? Para começar a puxar de volta as ovelhas para o Senhor, ó. Volta para cá. Volta para cá. O cajado era uma vara comprida, com uma haste torta na ponta. Sabe por quê? Alguns sábios dizem para nós que ela é comprida e maior do que o pastor, para mostrar para ele que a autoridade dele não está nele, mas está no cajado que ele carrega. E quando ele achar que o cajado é grande, a ponta do cajado vira para baixo, dizendo para ele: seja humilde. Ei, apontando para a terra, a autoridade que eu te dou só tem governo na terra, porque no céu quem governa sou eu. Meu, que cajado que Deus me deu. Olha para a ponta dele, é para você exercer influência na terra, meu irmão. Exercer influência na terra. Amém? A palavra pastor é a palavra Raá. Raá. Se escreve Raá. E Raá, se você olhar a definição de Raá, quer dizer, lá nas últimas definições, depois de pastorear, cuidar, zelar, proteger, direcionar, guiar, a última definição fala assim: um amigo especial. Pastor é um amigo especial. Pastor é um amigo especial, meu irmão. Não fica batendo no pastor, não. Ele é um amigo especial. Porque no dia da tribulação e da angústia, ele tem um cajado, que a ponta do cajado aponta para a terra, para te puxar de volta, ó. Hebreus 13:7 fala isso.
sejam submissos aos vossos guias, obedecei os vossos pastores. Comecei falando de uma igreja que não quer mais pastor. Davi, agora olha só, Davi reconheceu, ele falou assim, Salmo 23 é um salmo real. Sabe o que é um salmo real? Salmo real é um salmo de império. Ele fala, o Senhor é meu pastor. Sabe o que está escrito numa lápide do grande rei da Babilônia? Chamado Hammurabi. Lá numa lápide de Hammurabi, na Babilônia, está escrito o seguinte: Hammurabi, o grande pastor da Babilônia. Os pastores nessa época de Davi, a palavra pastor era um codinome para a palavra rei. Davi estava dizendo o seguinte: eu reconheço que tu cuida da minha vida. E no Salmo 24 ele fala o quê? Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração. Davi estava dizendo o seguinte: olha, eu sei que tu não é só pastor, mas tu também é um rei para mim. Aí, lá na frente, Jesus fala o quê? Em João 10, eu sou o bom Tov Raá, o bom pastor. Pilatos vira para Jesus e fala o quê? Ei, tu és o rei? Ele falou, não, quem diz é tu, eu falei que eu sou o bom pastor. Jesus era sábio. Se Jesus fala eu sou o rei, Herodes manda, cortar a cabeça dele. Jesus não falou que era o rei, ele falou eu sou o bom pastor. Quem conhece a cultura, entendeu, eu sou o bom rei. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que João viu um cara sentado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito, Melech Vemelech, rei dos reis. Porque o cajado quer dizer governo. Tamar pediu para Judá 3 coisas: um anel de selar, uma capa e o governo. A igreja de Jesus, quando Jesus foi, ele falou, eu vou deixar com vocês 3 coisas: o meu selo, o Espírito Santo, a minha autoridade para pisar em cabeças, serpentes, escorpiões, expulsar demônios, falar em novas línguas, é a minha autoridade. E por fim, ide e pregai o evangelho. Vocês têm um cajado na mão de vocês. Comece a fazer e exercer governo. Para nós encerrar, o último texto, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe deem ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados,
e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E o último ponto, versículo 6, que é o cajado: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amém? Fique de pé comigo. Três coisas a igreja do Senhor pede, e de verdade é minha oração. Três coisas. O salmista falou: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar, que eu possa morar, né? Morando lá na casa do Senhor, ele vai ter três coisas. Ele não foi bobo. O salmista sabia que morando na casa do Senhor ele teria três coisas. A primeira, um penhor, um selo do Espírito. A segunda, um manto de autoridade. E a terceira, um cajado em suas mãos, para governo e influência. Gostaria que você fechasse seus olhos, porque assim como queimou no meu e no seu coração, a Bíblia diz que aqueles que recebem o Evangelho, aqueles que recebem o Evangelho da verdade, eles recebem o penhor do Espírito no seu coração, na sua vida. Juntamente com o penhor do Espírito, eles recebem uma autoridade, e esse também é um fator muito importante. E por fim, eles recebem um cajado, que é para sair para pregar o Evangelho, resgatar o que se perdeu, restaurar aquele que está triste, devolver a vida para aquele que está mal. É um conjunto de coisas que o Senhor tem para mim e para você. É um conjunto de ações que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor não quer apenas que você venha para a igreja. Ele quer que, assim como Tamar se envolveu com Judá, gerando filho, gerando Perez. Perez e Será quer dizer algo de valor, e Perez quer dizer uma brecha. Da brecha da sua vida sai algo de valor. No problema da sua vida sai algo de valor. No ambiente da situação complicada, quando você se envolve com Judá, você recebe três coisas: o anel de selar, chamado Espírito Santo; a capa de autoridade, chamada unção de Deus; e o cajado para influenciar e governar. Gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos orar. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Aleluia. Jesus, o Rei da glória, Aleluia. eu abro meu coração. Comece a mudar o ambiente da sua vida. Meu